Estamos iniciando hoje uma live, né, para falar para falar um pouco sobre vitória, né? Tem muita gente que quer ser vitorioso, né? Quer alcançar a vitória, mas não tem três coisas que são importantíssimas para isso, né? Que ele tem que ter fé, ele tem que acreditar, né? Ele tem que ser obediente e ele tem que ser persistente. Ele não pode desistir. Então, para se ter uma vida vitoriosa, você tem que acreditar, tem que ter fé, tem que obedecer, que é um princípio, né? Obedecer, sim, você botou uma meta, você tem que obedecer aquelas metas que foram traçadas para você alcançar seu objetivo. Então você tem que crer, tem que ter fé, tem que obedecer e tem que ter persistência, não pode desistir. Muitas pessoas, elas não alcançam seus objetivos, por quê? Porque não tem princípios, tá? E quebrar princípios é parar no meio do caminho. Então você quer ter uma vida vitoriosa, coloque princípios. Coloque princípios, não é só foco, não. É focar, ok, vou focar, Não, é princípios. Princípio é você acreditar naquilo que você está fazendo. É ter fé. Se você vai fazer alguma coisa, nem você acredita, já está fadado a dar errado. Então, primeiro você tem que acreditar, você tem que ter fé, você tem que comprar a ideia, você tem que investir naquela ideia, você tem que acreditar naquilo. Aí você vem o segundo passo, que é a obediência, obedecer. Obedecer o quê? É obedecer o programa que você fez, né? Nada que você faz, né? Você faz assim aleatoriamente, não. Você quer alcançar alguma coisa, você tem um foco, tem para ser alcançado, então você tem que ter fé, você tem que obedecer os objetivos que foram lançados para que você alcance aquela determinada coisa. E aí você tem que ter a persistência. É persistir, porque é erros e acertos. Às vezes nós fazemos alguma coisa, botamos lá no papel, vamos seguindo, tal, só que às vezes no meio do caminho não dá certo, não acende, não dá certo. Mas o que a gente faz? Desiste? Não, a gente continua. Porque se você tem fé, você tem um foco, você tem um alvo, então você tem fé, você comprou aquela ideia, você tem que obedecer aos seus propósitos, tá? Obedecer aos seus princípios, porque sem princípio não tem jeito, não dá. Tem que ter princípios, tem que obedecer aos seus princípios e ser persistente. Essa é a chave para ter uma vida de vitória, para ser vitorioso em qualquer área da sua vida. Para você ascender em qualquer área, como profissional, até pessoal, emocional, você tem que ter foco. Você tem que ter fé, acreditar que você vai conseguir, você tem que obedecer os limites, os critérios que foram colocados, e você tem que persistir naquilo. Então, em tudo na nossa vida, fé, obediência e persistência. Então, essas é as palavras que eu quero trazer para a gente nessa noite, né? Fé, obediência e persistência. Se a gente conseguir manter isso daí, se a gente focar nisso,